A Vida Impessoal, Joseph S. Banner. Capítulo 7. O Verbo. Façamos agora o uso da chave, para mostrar-te como o plano e o processo que acabam de ser descrito é o mesmo pelo qual o mundo vê a existência. Como a Terra e tudo o que há dentro dela e sobre ela há, inclusive tu e teus irmãos e irmãs, nada mais são do que manifestações externas de uma ideia, minha ideia, a qual está agora sendo pensada em manifestação de vida. Segundo o que já foi dito, o homem não pensa, sou eu quem pensa por intermédio de seu organismo. Primeiramente, saibas que eu, o Criador, sou o pensador original, o uno e único pensador. O homem crê que é ele quem pensa. Porém, enquanto não tiver despertado e não tenha se dado conta de mim, presente em seu interior, tão só toma os pensamentos que eu atraio ou inspiro à sua mente e, confundindo seu significado com o propósito verdadeiro, dá-lhes uma estrutura pessoal. E pelos desejos egoístas assim despertados, cria para si mesmo todas as dificuldades e traz sobre si todos os sofrimentos. Esses erros aparentes, construções mentais falsas e interferências do homem, nada mais são que obstáculos em seu caminho, que devem ser vencidos a fim de que, superimpondo-se a eles, finalmente possa desenvolver um corpo e mente fortes e puros, suficientemente capazes de expressar perfeita e conscientemente essa ideia de mim eternamente operando dentro de sua alma. O homem, portanto, é simplesmente o organismo que eu estou assim preparando, para que, por seu intermédio, eu possa manifestar a perfeição de minha ideia. Ele proporciona a personalidade com seu corpo, mente e intelecto, por meio dos quais eu posso expressar perfeitamente essa minha ideia. O cérebro físico, com o qual eu posso pensar e pela palavra trazer o pensamento à manifestação externa. Eu planto no cérebro do homem uma ideia, qualquer ideia. Essa ideia cresceria, se desenvolveria e rapidamente amadureceria numa completa frutificação ou manifestação externa se o homem tão somente o permitisse. Se entregasse sua mente a todos seus pensamentos, seu coração e todos seus desejos inteiramente a mim e permitisse que eu me expressasse como a perfeita culminação dessa ideia. Plantarei agora em seu cérebro-mente uma ideia. Possa ela crescer, desenvolver e amadurecer, e construir-se numa gloriosa colheita de sabedoria, que está à tua espera se tu deixares que eu dirija seu crescimento e expressão através de ti. Em uma de minhas outras revelações, chamada Bíblia, muito te é dito acerca do Verbo, porém muito pouco, mesmo os mais doutos intérpretes compreendem o meu significado. Foi-te dito que, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, pelo Verbo, e sem ele, o Verbo, nada do que foi feito se houvera feito. Aprenderás, pelo que se segue, como meu Verbo era no princípio, como ele estava comigo e como ele era eu, meu ser. Como todas as coisas foram feitas por mim e por meu Verbo, e, sem mim e sem meu Verbo, nada do que hoje existe houvera sido feito. Agora bem, uma palavra para a compreensão humana é o símbolo de uma ideia, isto é, ela significa, corporifica e representa uma ideia. Tu és uma palavra, um símbolo e uma ideia, se puderes percebê-lo. O mesmo ocorre com um diamante, uma violeta ou um cavalo. Quando puderes discernir a ideia que está por trás do símbolo, então conhecerás a alma ou realidade da manifestação que aparece como um homem, um diamante, um cavalo ou uma violeta.
Disso se segue que uma palavra, como usada na citação acima, significa uma ideia latente e imanifestada, pronta para ser expressa, ou pensada e pronunciada em tal ou qual forma. O verbo que estava no princípio e que estava comigo foi, portanto, não só uma ideia, mas foi minha ideia no meu ser em expressão, em um novo estado ou condição, que tu chamas vida terrena. Essa ideia era eu, meu ser, porque era parte de mim, estando ainda latente e imanifestada dentro de mim, porque era da substância e da essência de meu ser, que é, em si mesmo, uma ideia, a ideia una original. Todas as coisas foram feitas por mim, mediante a ação vitalizada dessa minha ideia ao ser pensada ou manifestada pela palavra. E nada tem sido, nem jamais pode ser expresso na vida terrena sem ter a minha ideia como causa e o princípio primário e fundamental de meu ser. Essa minha ideia, portanto, se encontra agora em processo de desenvolvimento, ou seja, de ser manifestada exteriormente pelo pensamento. Alguns chamam isso evolução, como acontece com a flor, quando o botão surge do caule e finalmente se abre em floração completa, obedecendo ao impulso de expressar minha ideia oculta dentro de sua alma. Presentemente, esses meios de expressão são de tal natureza que requerem muitos idiomas, de muitos tipos, desde os mais simples até os mais complicados e compostos. Ademais, de um número de palavras para dar expressão à minha ideia. Porém, quando eu tiver expressado em pensamento minha ideia completamente ou tiver aperfeiçoado meus muitos meios de expressão, então minha ideia irradiará esplendorosa em cada palavra, sendo cada uma delas, de fato, uma fase ou parte perfeita de minha ideia. Todas elas escolhidas e dispostas de tal maneira que realmente serão uma palavra que irradiará a sublime significação de meu desígnio. Então, todos os idiomas terão sido fundidos, incorporados num só idioma, e todas as palavras em uma palavra, pois todos os veículos se terão tornado carne, e toda a carne se terá tornado uma carne. O perfeito canal para manifestar plenamente uma palavra de minha ideia, meu ser. Então, meu ser, agora capaz de ser manifestado por essas palavras perfeitas, luzirá esplendoroso através de seu meio de manifestação, através das personalidades, seus corpos, mentes e intelectos. E o verbo se terá tornado carne, ou será carne. Isso significa que todas as palavras, por virtude do poder regenerador de minha ideia, que opera no interior, envolverão por intermédio da carne, transmutando-a e espiritualizando-a, tornando-a tão transparente e pura que a personalidade já nada mais terá da natureza terrena em si que possa impedir a expressão impessoal, capacitando, portanto, meu ser para irradiar perfeitamente e tornar-se plenamente manifesto, amalgamando assim, uma vez mais, todas as palavras e toda a carne em uma palavra. O verbo, que era no princípio, e que então brilhará através de toda a carne criada com o sol da glória, o Cristo de Deus. Este é o plano e o propósito de minha criação e de todas as coisas manifestadas. Um vislumbre do processo de minha criação, ou seja, de meu pensamento, minha ideia do meu ser e expressão terrena, será dado no que se segue.